O surpreendente poder de uma tempestade solar, apresentado por ciência na NASA. As tempestades solares são mais conhecidas pelo efeito que têm nos céus do Ártico. A aurora boreal é uma maravilha de se ver. Os satélites, no entanto, estão encontrando mais poder lá em cima do que o olho humano vê. Pesquisadores financiados pela NASA dizem que uma onda de tempestades solares, de 8 a 10 de março, despejou energia suficiente na atmosfera superior da Terra para abastecer todas as residências na cidade de Nova York por 2 anos. Esta foi a maior dose de calor que recebemos de uma tempestade solar desde 2005, diz Martin Malinchak do Centro de Pesquisa Langley da NASA. Foi um grande evento e mostra como a atividade solar pode afetar diretamente nosso planeta. Malinchak é o pesquisador principal associado do instrumento Saber a bordo do satélite TIMED da NASA. O Saber monitora as emissões infravermelhas da atmosfera superior da Terra. Em particular, do dióxido de carbono, CO2, e óxido nítrico, NO, duas substâncias que desempenham um papel fundamental no balanço energético do ar, a mais de 100 quilômetros acima da superfície do nosso planeta. O dióxido de carbono e o óxido nítrico são termostatos naturais, explica James Russell da Universidade de Hampton, principal pesquisador do saber. Quando a atmosfera superior, ou termosfera, esquenta, essas moléculas tentam o máximo que podem para liberar esse calor de volta para o espaço. Foi o que aconteceu em 8 de março, quando uma ejeção de massa coronal, CME, impulsionada em nossa direção por uma explosão solar de classe de 5, atingiu o campo magnético da Terra. Partículas energéticas choveram na atmosfera superior, depositando sua energia onde atingiram. A ação produziu auroras espetaculares ao redor dos polos e aquecimento significativo da atmosfera superior em todo o globo. A termosfera se iluminou como uma árvore de Natal, diz Russell. Ela começou a brilhar intensamente em comprimentos de onda infravermelhos, quando o efeito termostato entrou em ação. Durante o período de 3 dias, de 8 a 10 de março, a termosfera absorveu 26 bilhões de kWh de energia. A radiação infravermelha, de CO2 e NO, os dois refrigerantes mais eficientes na termosfera, reirradiou 95% desse total de volta para o espaço. Em termos humanos, isso é muita energia. De acordo com o gabinete do prefeito de Nova York, uma casa média de Nova York consome pouco menos de 4.700 kWh anualmente. Isso significa que a tempestade geomagnética despejou energia suficiente na atmosfera para abastecer todas as casas da Big Apple por 2 anos. Infelizmente, não há uma maneira prática de aproveitar esse tipo de energia, diz Malinchak. Ela é tão difusa e fora de alcance bem acima da superfície da Terra. Além disso, a maior parte dela foi enviada de volta ao espaço pela ação do CO2 e NO. Durante o impulso de aquecimento, a termosfera inchou como um marshmallow sobre uma fogueira, aumentando temporariamente o arrasto em satélites de órbita baixa. Isso é bom e ruim. Por um lado, o arrasto extra ajuda a limpar o lixo espacial da órbita da Terra. Por outro lado, diminui a vida útil de satélites úteis, aproximando-os do dia da reentrada. A tempestade acabou agora, mas Russell e Malinchak esperam mais por vir. Estamos apenas emergindo de um mínimo solar profundo, diz Russell. O ciclo solar está ganhando força, com o máximo esperado para 2013. Mais manchas solares lançando mais CMEs em direção à Terra acrescentam mais oportunidades para o saber estudar o efeito de aquecimento das tempestades solares. Esta é uma nova fronteira na conexão Sol-Terra, diz Malinchak. E os dados que estamos coletando não têm precedentes. Para mais notícias sobre os poderes surpreendentes do Sol, visite science.nasa.gov.